A Federação da Rússia está sendo traída por seus melhores e mais importantes parceiros. Eles deveriam ser amigos, mas na verdade, isso era mesmo verdade? China e a Índia, devido às sanções absolutamente terríveis e rigorosas impostas pelos Estados Unidos há apenas alguns dias, já estão se recusando em massa a comprar petróleo russo. Ou isso é o que a mídia ocidental quer que acreditemos. E não só eles, até mesmo alguns analistas que supostamente são independentes já estão repercutindo esse tipo de publicação. Em alguns casos, até apagam logo em seguida. Seja como for, a confusão, claro, já está armada. A Rússia vai sair prejudicada por essa ação dos Estados Unidos e do resto do mundo. Isso é feito pela China e Índia, não por qualquer país. E estão se curvando à vontade do tio Sam. E, portanto, diretamente à de Donald Trump. Mas o que realmente há de verdade em tudo isso? Estamos falando de fatos comprovados ou apenas de propaganda ocidental? Fique até o final deste vídeo, porque aqui não vamos apenas analisar se a China e a Índia realmente deixaram ou vão deixar de comprar petróleo russo, mas também te aproximar do interessantíssimo e absolutamente mágico mundo da produção de petróleo canal. Porque o que contamos aqui, praticamente ninguém se atreve a analisar. Mas, acima de tudo, fique até o final, porque lá te espera um conto mágico que vai te explicar. De onde China e Índia vão tirar petróleo sem que a Rússia perca dinheiro? Começamos a análise detalhada. Começamos, como de costume, pelo começo. Recentemente, devido àquela que parece não ser uma possibilidade de acordo entre os Estados Unidos, segundo e a Federação Russa sobre uma solução para o conflito. Na Ucrânia, que já parece tudo menos um país soberano, Donald Trump decidiu fazer birra e impor sanções contra o petróleo russo. As empresas afetadas são duas, em particular a Rosneft e a Lukoil, assim como 34 empresas que têm relação com as duas anteriores. Isso, em teoria, afeta a receita direta da federação e, portanto, o andamento da operação militar especial. O que se quer é o de sempre: tentar sufocar a Rússia afundando sua economia. Sem dinheiro, não conseguirá continuar se defendendo da OTAN. Desculpe. Como diriam os meios de comunicação ocidentais, continuar realizando sua terrível agressão contra o território ucraniano. Ou seja, de qualquer forma, o objetivo do Ocidente coletivo está claríssimo: que a Rússia fique sem um tostão. Do que mais tem, do que mais vende. Justamente, são recursos energéticos. Então começaram por um dos mais importantes, que é o petróleo. A Federação da Rússia reagiu de várias maneiras a tudo isso. Vladimir Putin reagiu de uma forma como costuma, bastante calma, tranquila e comedida, enquanto Dmitry Medvedev classificou isso como um ato de guerra. Ou seja, de qualquer forma, ambos, entre outras personalidades importantíssimas dentro da Federação da Rússia, asseguram que essas sanções não terão praticamente nenhum efeito, muito menos no decorrer da operação militar especial, que terminará, segundo eles, com a vitória da Federação da Rússia. Donald Trump já respondeu a isso, dizendo que as sanções vão precisar de pelo menos 6 meses. E é aí que veremos os primeiros resultados. Se sim ou não, só o tempo dirá. Estamos aqui para entender se a Rússia foi realmente traída ou não, e até que ponto ela vai ter que parar de vender seu petróleo e, consequentemente, sofrer impactos em sua economia. E para isso, é absolutamente necessário introduzir vários conceitos da economia mais básica, ou talvez um breve curso sobre o funcionamento do mercado de recursos energéticos. A primeira e mais importante coisa que se deve saber, não só aplicada a esse mercado, mas à vida de forma geral. Ou até não, vamos ser ainda mais genéricos: a lei máxima e universal da energia em nível mundial. Vamos lá! Nada sai do nada, nem vai para o nada. Já ouviram aquela de que a energia não se cria nem se destrói, mas se transforma? Ou, em outras palavras, aplicado ao mercado de recursos energéticos. Os recursos naturais, sim,
também em termos de energia são o que são. E as necessidades dos países a esse respeito também. Ah, Liu, por favor, não me diga que a produção de petróleo não pode ser aumentada simplesmente com um estalar de dedos, por exemplo, por parte de Donald Trump. E sim, a verdade é que não dá para fazer isso. Ops. Primeiro probleminha, ou seja, a Federação da Rússia produz a quantidade de petróleo que produz. E isso agora não sou eu quem vai explicar para vocês, mas sim diretamente o presidente desse país. O resto dos países, no cenário internacional, faz, claro, o mesmo. E todos eles precisam do petróleo que precisam. Pode parecer redundante, mas essa é a chave para entender a situação de forma geral. Ou seja, se forem impostas sanções perigosíssimas e terríveis. E por qualquer motivo, não se pode comprar o petróleo russo. Esse petróleo precisa ser obtido de algum outro lugar. Não se produz maiores quantidades, então vamos ter um problema que, como consequência direta, vai resultar em um aumento de preço. Mas nem assim isso realmente vai se resolver completamente. Espera, porque eu realmente tinha prometido que isso não seria eu quem iria contar para vocês. Então aí está o presidente da Federação da Rússia, com sua aula magistral extremamente resumida de economia básica, ou mais especificamente, de como funciona o mercado de recursos energéticos. Aplicado à situação das sanções... Moça, não há nada de agradável, mas se olharmos assim objetivamente e profissionalmente para essa parte econômica dessas sanções, o que vemos? Agora, os Estados Unidos, na minha opinião, a produção é de 13,5 milhões de barris por dia, ocupam o primeiro lugar. Em segundo lugar está a Arábia Saudita, com cerca de 10 milhões, e a Federação está em terceiro lugar, com cerca de 9,5. Os Estados Unidos da América consomem 20 milhões, eles vendem alguma coisa e compram ainda mais, principalmente do Canadá. Então produzem 13,5 e consomem 20. Já a Federação Russa e a Arábia Saudita vendem mais petróleo e derivados. Posso me enganar em alguma coisa, assim, de cabeça, posso confundir alguma coisa, mas a ordem geral vai ser parecida com a real. A Arábia Saudita vende no mercado externo cerca de 9 milhões de toneladas de petróleo e derivados. Federação Russa, 7,5. Ou seja, a nossa contribuição para o balanço energético mundial é muito significativa, muito. E agora, esse equilíbrio, tanto no interesse dos consumidores quanto dos produtores, está estabelecido. Quebrar esse equilíbrio é algo muito ingrato, inclusive para aqueles que tentam fazer isso. Porque, bem, antes de tudo, é preciso dizer que, de modo geral, a produção agora está no chão. Claro, é possível substituir uma parte, obviamente não tudo, isso é impossível, mas uma parte do petróleo e dos derivados russos no mercado mundial. Bem, em primeiro lugar, isso exige tempo. Em segundo lugar, isso exige grandes investimentos. Pela primeira vez, recentemente ouvimos da Agência Internacional de Energia, que ela está sugerindo e incentivando os participantes da atividade econômica a investir em energia de hidrocarbonetos. Até agora, tudo ocorria ao contrário. Diziam, inclusive no âmbito da Agência Internacional de Energia, que era necessário investir em fontes alternativas de energia. Sim, é preciso. Mas ficou claro que sem os hidrocarbonetos, nos próximos anos, pelo menos nas próximas décadas, não será possível. Isso é óbvio, é evidente. Com o aumento do consumo, a economia mundial está crescendo e o consumo de recursos energéticos está aumentando. Bem, então, aumentar drasticamente de uma hora para outra não é possível. E se a quantidade do nosso petróleo e derivados de petróleo no mercado mundial diminuir drasticamente, os preços vão subir. Também conversei sobre isso com meu colega americano. A que isso vai levar? Isso vai levar a um aumento acentuado do preço do petróleo e dos derivados de petróleo, inclusive para os motoristas nos postos de gasolina. E os Estados Unidos da América não são exceção. E se levarmos em conta o calendário político interno lá nos Estados Unidos, fica claro o quanto alguns processos serão sensíveis nesse contexto. E aqueles que sugerem tais decisões para a administração atual, é preciso entender para quem eles realmente trabalham. Mas isso não importa. O que importa para nós é outra coisa. Nós nos sentimos confiantes, estáveis, apesar de certas perdas. E elas, é claro, estão relacionadas a muitas circunstâncias. No entanto, nossa energia se sente bastante segura. Resumindo, bem resumido,
se houver menos petróleo do que o necessário. E, acima de tudo, se aplicarmos aquela lei de que a energia, ou bem, neste caso o petróleo, nem se cria nem se destrói, apenas se transforma, pois, de fato, o petróleo russo talvez em algum momento tenha que se transformar em algum outro petróleo com o qual a Rússia não tenha absolutamente nada a voçar a ver. Mas espera, é exatamente tudo isso que vamos ver a partir de agora, porque eu preparei para você as 5 principais razões que respondem, por um lado, a esses artigos cada vez mais numerosos escritos pela mídia ocidental sobre a traição à Federação da Rússia, por parte da China e da Índia. Mas, além disso, e acima de tudo, são 5 razões que explicam perfeitamente por que as tão supostamente temidas sanções por parte de Trump. Elas acabam ficando com quase total certeza em nada, ou seja, não afetam muito nem a Federação Russa, nem a venda do petróleo russo. Vamos lá. Primeiro ponto. A Federação Russa não estava preparada? Sério mesmo? Viemos falar de algo como o eterno erro ocidental, que por algum motivo parece subestimar constantemente a capacidade de reação da Federação Russa. E a Rússia como adversária em si? Por exemplo, recentemente o Sr. Rutte, da OTAN, se expressou em termos extremamente depreciativos em relação ao poder militar da Federação Russa, afirmando que a OTAN poderia derrubar aviões russos se fosse necessário. Algo que, poucos momentos depois, ele teve que esclarecer dizendo que, como somos mais fortes, não vamos ter essa necessidade. Se os aviões militares em questão não representam nenhum perigo, esse exemplo é perfeitamente aplicável a todo o resto. Já são 19 pacotes de sanções vitoriosos que até agora não funcionaram. E, na verdade, os primeiros deveriam ter sido absolutamente mortais. O Ocidente cometeu o erro de lançar desde o início a bomba máxima em termos de sanções, desconectando a Federação Russa do sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Os malditos russos vão ver o que é bom, disseram em 2022. A economia deles vai acabar absolutamente arruinada. Mas veja, já se passaram pelo menos 3 anos desde aquilo. E não parece que a Rússia tenha sequer pensado em minimizar sua participação na própria operação especial. Não me diga que os russos malvados já sabiam disso de antemão. E sim, o mais provável, por mais que surpreenda tanto os líderes quanto a mídia ocidental, é que na Federação Russa eles já estivessem preparados para aquelas sanções. Então, o que exatamente deveria nos fazer pensar que na Rússia eles não estariam igualmente preparados de antemão para essas sanções? Também. O Ocidente está realmente preparado? Aqui analisamos a questão pela perspectiva oposta. É que, embora a preparação por parte da Federação da Rússia já venha de muito tempo, a preparação ou a falta de preparação por parte do Ocidente também pode acabar prejudicando, nesse caso, o próprio Ocidente. Uma peça terrivelmente ruim. E é que, mais uma vez, quando falamos que o petróleo pode começar a faltar, eles terão que subir, algo que já fizeram. O Ocidente está realmente preparado para esse cenário? Porque aqui enfrenta problemas de, no mínimo, dupla vertente. Vamos separar a União Europeia dos Estados Unidos, mas a conclusão a que chegamos é basicamente a mesma. Por um lado, a União Europeia enfrenta a escassez de petróleo e, portanto, ao aumento dos preços do mesmo, o que necessariamente vai se traduzir, pelo menos um pouco, em descontentamento popular, mas também pode ter consequências devastadoras em termos econômicos. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais grave, porque a população americana é infinitamente mais sensível ao aumento do preço do petróleo. É necessário. Não sou eu quem diz, até o próprio Vladimir Putin já disse. Mas, em última instância, quem diz são os fatos e os dados. Os Estados Unidos, repito, precisam de muito petróleo. E no mundo existe apenas o que existe. Então, não só precisa suprir as próprias necessidades, mas também enfrentar o descontentamento popular, que é muito provável.
o que geralmente se traduz em resultados péssimos nas eleições para o partido que está no governo. No momento em que esses aumentos de preço acontecem, vamos lá. Por que você acha que agora mesmo os Estados Unidos estão se envolvendo totalmente na questão de combater as drogas em nível internacional? Venezuelano, ou seja, o que é que a Venezuela tem que poderia importar tanto para eles? Nossa, acho que já estou começando a não entender. Começa com P. E não é exatamente o presidente? Ponto número 3, que vem meio que contradizer o ponto número 2, mas de uma forma muito especial. O Ocidente não está pronto. Sério mesmo. E é muito importante compreender que uma coisa são os políticos e suas declarações, e outra coisa bem diferente. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, até poderíamos dizer, são as empresas e a economia em geral. Assim, enquanto uns impõem as sanções mais duras, os outros normalmente tentam driblá-las de qualquer jeito, pelo dinheiro. O dinheiro não entende de patriotismo, muito menos quando se trata apenas de patriotismo americano. De modo que, com quase total certeza, as empresas ocidentais, e aqui já vamos falar das empresas chinesas e também, é claro, das indianas. Será que elas serão enganadas de alguma forma para continuarem fazendo exatamente o que, na verdade, já vem fazendo, pelo menos desde 2022? Bem, na verdade, praticamente desde 2014, quando algumas sanções foram impostas à Rússia por causa da questão da Crimeia. Aqui poderíamos citar, por exemplo, a frota russa nas sombras. Mas para mim é muito atividade que já está em troca, é muito africana. Nações imóveis à eleição por serem escolhidos, mas que de branco permita expresso. Mas a Alemanha, por favor, não mexam mais com ela. Sim, não queria admitir, mas com o Nord Stream 2 já foi o bastante. Ponto número 4. E o resto do mundo, o que vai fazer exatamente? Quer dizer, vai obedecer à ordem do Trump. Só isso. Aqui o mais importante é mencionar, acima de tudo, o fato de que a grande maioria da população mundial, a imensa maioria, inclusive, eu diria, não vive nos países pertencentes ao chamado Ocidente Coletivo. E, na verdade, não tem nenhum problema com a Federação da Rússia, mesmo levando em conta que está conduzindo sua operação militar especial na Ucrânia neste exato momento. Ou seja, mesmo no caso de China e Índia traírem a Rússia, o que vamos ver em seguida. Até que ponto isso poderia ou não ser verdade? A Rússia sempre poderia acabar encontrando novos compradores. Ponto número 5. O que farão então China e Índia? A pergunta é a mesma. Simplesmente obedecer, até mesmo se submeter ao desejo de Trump. Aqui há várias questões a mencionar. Por um lado, as declarações oficiais de ambos os países. O Ministério das Relações Exteriores da China expressou seu profundo repúdio às novas sanções impostas pelos Estados Unidos às principais companhias petrolíferas russas. A China se opõe consistentemente às sanções unilaterais, que não se baseiam no direito internacional nem são autorizadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Isso foi declarado pela porta-voz do Ministério, Gual Yaqub. Por sua vez, da Índia, a resposta também marcou bastante a distância em relação às constantes pressões ocidentais. Assim, o ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, afirmou na conferência Berlin Global Dialogue: a Índia considera inaceitável receber instruções externas sobre com quem ser amiga e comerciar e com quem não. Além da postura oficial, devemos citar outra questão absolutamente fundamental: as necessidades de ambos os países. E eu diria ainda mais, as necessidades cada vez maiores, porque estamos falando, ao contrário do Ocidente coletivo, de duas economias em desenvolvimento instável, China e Índia. Eles precisam de recursos energéticos como ninguém, recursos energéticos em grande quantidade. E quanto mais baratos, melhor. Ou seja, mesmo que tenham que parar, ainda que parcialmente, de comprar petróleo russo de forma oficial.
Sério mesmo que achamos que esses países não estão preparados, que não estavam preparados? Para o que Donald Trump estava preparando nos escritórios da Casa Branca? A gente vai mesmo acreditar nessa história de que a inteligência, nem a da China, nem a da Índia, não serve para absolutamente nada? Claro, como vivem sem Starlink, devem estar ainda em algo como a Idade Média, na escuridão mais absoluta, sem um único pensamento. Isso, claro, tem a ver com essas manchetes ocidentais. Tem a ver com o conceito que normalmente se tem de tudo aquilo que não faz parte deste precioso jardim europeu. Ou, nesse caso, poderíamos dizer: somos o progresso, o resto é barbárie? Mas a verdade é que a realidade no mapa e nas ações dos diferentes atores internacionais geralmente não tem nada a ver com esse imaginário coletivo ocidental. Aqui eu repito a pergunta e, aos poucos, vamos nos aproximando da parte mais mágica e intrigante deste vídeo. Sério mesmo que temos que acreditar que China e Índia não estavam preparadas para essas sanções? Elas não sabem como driblá-las e simplesmente vão ficar sem petróleo. No caso de não ser possível produzir além do russo, e já adianto para vocês, não é possível produzir além do russo. A gente acredita nisso? Ou não somos tão bobas assim? Ponto número 6. Começa a mágica. Quase já estamos na história. É que o petróleo russo tem o dom da transformação? Sim. Como você ouviu, basta uma gota de petróleo, lituano ou de outro país, para que o russo de repente se transforme. Sim, de fato, por exemplo, em petróleo lituano. Nossa, muito interessante, mas espera. E o petróleo lituano? E a Índia? Entre muitos outros países, claro, eles poderiam comprar de uma forma fácil e simples, não é? Certo? Ou seja, tudo o que precisa ser feito é reorganizar essa suposta frota russa nas sombras, que na verdade nem deveria ser assim, já que em muitos casos as transações desse petróleo são realizadas desde as primeiras sanções ocidentais, em outras moedas que não são o dólar, e portanto, os Estados Unidos não podem fazer absolutamente nada a respeito. Também nada impede que os navios russos vão até um ponto, vamos chamá-lo de X, onde o petróleo inicialmente russo pode efetivamente receber um pouco de qualquer outro tipo de petróleo, para deixar de ser russo de imediato. Muito obrigada por terem aguentado até aqui, mas eu prometo que isso vai valer totalmente a pena. Porque é aqui que começa a verdadeira mágica. Vou contar uma história. Espere. Imaginem um desses países modernos e muito focados na economia. Algo como um paraíso econômico por toda parte, onde estão as grandes empresas. Existem vários desses, mas vamos pegar. Por exemplo, Singapura. Pois bem, era uma vez em um escritório muito amplo e muito moderno de um dos arranha-céus mais altos de Singapura, uma empresa dedicada à venda de petróleo, uma que não tem nada a ver com a Federação da Rússia e, portanto, pode negociar com todas as empresas em nível internacional, sem que isso represente qualquer tipo de violação de sanções. Pois acontece que justamente nessa empresa, vamos chamá-la, por exemplo, de Lucky Petrol. E vamos continuar com Lucky Petrol, uma empresa localizada em um dos arranha-céus mais importantes e bonitos, bem no centro de Singapura. Aconteceu algo inconcebível, algo que nunca tinha acontecido antes, ou aconteceu pouquíssimas vezes. Mas isso, é claro, não torna o fato em si impossível, muito pelo contrário. Acontece que na Lucky Petrol, eles descobriram que há petróleo bem embaixo do arranha-céu onde fica o escritório deles. Vocês vão dizer que é mentira, mas eu vou responder. É mágica. Enormes quantidades de petróleo jorrando diretamente do centro de Singapura, sendo coletadas, processadas, colocadas em barris e vendidas. Para o maior lance que poderia, veja só, ser chinês ou indiano. Você pode encarar isso como quiser, como um simples conto de fadas, ou seja, uma completa bobagem,
Ou, por exemplo, como uma metáfora do que de fato está acontecendo na realidade. Com o mercado de recursos energéticos, repito aqui o mesmo lema: o petróleo é o que é. É necessário da forma que é necessário. Não vai ser produzido mais, nem vai ser necessário menos. De modo que o que importa aqui é encontrar a história exata, que convença o suficiente todas as partes, onde o petróleo, em vez de brotar da terra, pátria da Federação da Rússia, passe a fazê-lo de forma oficial. Claro, de qualquer outro lugar. Lugar, repito, tão mágico quanto maravilhoso. De onde China e Índia, entre outros, claro, inclusive os do Ocidente coletivo, extrairão petróleo. Sem que a Rússia não perca nem um único rublo. Sou Liu Sivaia, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass. Me siga para que você nunca seja enganada pela propaganda ocidental.